ainda dando continuidade à Revolução Industrial, nós vamos perceber que com o passar dos anos e a exploração capitalista que surgiu junto com a Revolução Industrial, onde as pessoas trabalhavam em média 14 horas diárias, não tinham nenhum recurso, nenhum sistema, nenhuma fiscalização, nenhum amparo judicial para que o trabalho deles fosse desenvolvido. Então, se houvesse qualquer problema de saúde, se houvesse uma amputação, se houvesse a mulher fosse ter filhos, qualquer coisa do tipo, não havia um respaldo. Então, o que acontece? A partir disso, quando eles começaram a se sentir injustiçados, explorados, começou a haver uma manifestação por parte dos trabalhadores, que são conhecidos como operários, proletário. O proletariado, então, começou a se manifestar, porque justamente eles estavam cansados de ser explorados e não ter ninguém para os defender. Foi então que houve o primeiro manifesto, que se chama Ludismo, por causa do sobrenome do cara que encabeçou, que idealizou, que o sobrenome dele era Lud, onde eles entraram nas fábricas, destruíram as máquinas, armados de porretes, foram lá e quebraram as máquinas. Com o passar do tempo, eles perceberam que isso não resolveu, porque não eram as máquinas o problema, e sim os donos das máquinas que exploravam os trabalhadores. Então, eles perceberam que isso não resolveu, porém, facilitou com que essas pessoas percebessem que era possível ter uma organização. E nisso surgiu os sindicatos operários. E através do sindicato operário, eles começaram a se manifestar e tiveram a ideia brilhante de fazer greve. Então, a greve foi a forma encontrada pelo trabalhador para exigir que mudanças fossem feitas, Então, eles começaram através das greves, eles não entravam nas fábricas e nem deixavam que ninguém entrasse nas fábricas. Então, porque podia ser que algum grupo não entrasse e os outros aceitassem trabalhar, mas eles proibiam que isso acontecesse. Então, eles fechavam as portas e não deixavam ninguém entrar. E faziam a greve, e através das greves eles foram adquirindo cada vez mais seus direitos. Não foi do dia para a noite que eles deixaram de trabalhar 14 horas, nem o trabalho infantil foi regularizado, as mulheres também trabalhavam, porém ganhavam ainda menos que os homens. Então, tudo isso foi muito gradual. Então, gradativamente, eles foram conquistando os seus direitos, até que chegue até os dias de hoje. E hoje nós temos uma certa mudança com os nossos direitos, onde algumas coisas estão sendo revistas. Porém, tem o outro lado. Tem o lado do empregador, do lado dos teóricos, dos caras que pensavam a respeito de toda aquela situação, que é o liberalismo econômico. O que é o liberalismo econômico? Vem do capitalismo liberal, onde ocorre a menor intervenção do Estado na economia. Então, a liberdade do empresário fazer aquilo que bem entendesse. Então, cobrar os impostos, pagar o salário, vender para quem quisesse, não havia interferência do Estado, ou mínima possível. E nisso, alguns teóricos defendiam tudo isso. Então, dentre eles tem Adam Smith, Davi Ricardo e Thomas Malthus. O Adam Smith, ele defende que o egoísmo é útil para a sociedade, ele diz, porque quando uma pessoa busca o melhor para si, todo mundo acaba se beneficiando. Como que isso acontece? A partir do momento que a pessoa é egoísta, no sentido de manter seu trabalho. Por que todo mundo vai se beneficiar? Porque se ela mantém o trabalho, pode ser que ela ganhe um aumento, pode ser que não, mas o trabalho ela está garantindo. Ao garantir seu trabalho, ela garante seu salário. E quando ela recebe o salário, ela vai gastar no comércio, ela vai comprar outras coisas. Então, automaticamente há um giro desse dinheiro e todos acabam se beneficiando. E o Davi Ricardo fala que o trabalho deve ser encarado como uma mercadoria qualquer sujeita à lei da oferta e da procura. O que isso quer dizer? Que é igual ao mercado. Se nos anos 80 um tênis não tinha muita variação entre o valor de um tênis, por exemplo, por quê? Porque não tinham muitas empresas produzindo, então você pagaria entre 100 e 200 no tênis, não tinha muita variação. Hoje a gente encontra um tênis de 50, não estamos falando de qualidade, porém de preço, 50 e outro de 800. Então a gente tem essa alternativa muito grande de um valor para o outro. Se nos anos 80 isso não acontecia, lá naquela época piorou, Então não havia muitos produtores, então eles que estipulavam o preço. E é aí que o Davi Ricardo fala que o trabalho também deve ser encarado como uma mercadoria qualquer. Então, quando não tem 1000 pessoas para uma fábrica que oferta 500 vagas, ele vai contratar e aí as pessoas vão ter que submeter aquele salário que ele está prometendo. Por quê? Porque não tem alternativa, são muito mais pessoas procurando emprego e menos vagas. Então, quanto menos vagas de emprego, a lei é a concorrência. Então, o preço do salário, o valor do salário cai,
E por último, o Thomas Malthus, que diz que a miséria do trabalhador é consequência de uma lei da natureza, né? E que a solução para tudo isso seria os pobres pararem de ter filhos. Hoje a gente sabe que realmente ter 6 filhos e ter um filho vai fazer total diferença. Porém, naquela época, eu costumo brincar que ter um filho naquela época e ter 6 filhos naquela época, você era pobre com filho, ou pobre sem filho, ou pobre com muitos filhos, porque não deixava de ser pobre. Ele ia ser pobre do mesmo jeito. Até porque as crianças com 6 anos já começavam a trabalhar, porque foi necessário, as pessoas tinham que trabalhar desde pequeno. As crianças, as mulheres, coisa que até então não acontecia. Com a Revolução Industrial que houve o aumento de mulheres trabalhando e o início das crianças trabalhando também. Então, Thomas Malthus diz que, como na sociedade há um número muito grande de pessoas nascendo sempre, ele diz que ainda bem que existe na natureza algumas catástrofes, como enchente, como terremotos, e ainda bem que morrem muitas pessoas, porque senão haveria um desequilíbrio entre o número de pessoas que nascem e a produção de comida. Então, conforme vai morrendo por catástrofes naturais, por guerra, por tudo mais, há um equilíbrio. É um pouco drástica a ideia dele, mas é a realidade, né? Infelizmente é o que acontece. Hoje a gente sabe que ter muitos filhos dificulta a questão financeira, porém naquela época isso era apenas uma forma de enxergar o caos que estava instalado.